Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, chegou esse momento tão importante da missa. Acabamos de escutar a palavra de Deus. Agora o que vamos fazer é tentar, com a ajuda do Espírito Santo, compreender essa palavra, deixar essa palavra entrar na nossa vida para se tornar uma conosco, para se tornar uma parte de nós. Primeira leitura que vem da profecia de Jeremias. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Eis que eu, aqui diz o Senhor, irei verificar isso entre vós. Eu mesmo reunirei o resto de minhas ovelhas. Eu mesmo as farei voltar a seus campos. O Senhor é o nosso pastor, queridos irmãos e irmãs. Nós que somos da paróquia Bom Pastor. O Salmo 23 que nós meditamos, que cantamos como Salmo responsorial, é um dos salmos mais famosos da Bíblia. Quase todo mundo conhece esse salmo, quase todo mundo tem lá em casa a Bíblia aberta nesse Salmo 23. Mas uma coisa é saber que o Senhor é o nosso pastor, outra coisa é nos convencer que de verdade o Senhor é o nosso pastor. Estamos vivendo momentos difíceis. O mundo inteiro está perdido. Momento de coronavírus. Momento de muitas pessoas desempregadas. Momento de muitas pessoas sem conseguir o pão na mesa. Momento de muito desespero, de muita confusão. E às vezes parece até que nós somos que nem fosse um barco lá no meio do mar perdido. Às vezes parece que somos órfãos. Às vezes parece que somos como aquele Joãozinho que escutamos no início, perdido, sozinho, abandonados. Mas a primeira leitura de hoje quer nos lembrar que o nosso Deus é o nosso pastor, que o nosso Deus se importa conosco, que o nosso Deus é capaz de descer para intervir na história da nossa família,
na história pessoal, na história do mundo inteiro. Nós somos perdidos, nós somos órfãos, nós somos abandonados. O nosso Pai, Ele nos ama. O nosso Pai, Ele é o bom pastor para cada uma de nós. Ao mesmo tempo, essa primeira leitura quer nos ensinar que nós também somos pastores, que nós também, de alguma forma, somos responsáveis uns dos outros. Pode ser pai de família, mãe de família, pode ser naquele lugar do trabalho, mas cada um de nós é responsável um do outro. Aqui a pergunta que podemos nos fazer: como nós tratamos os outros? Como pai de família, mãe de família, eu trato aquelas pessoas que não são a minha propriedade? Porque quem é o dono da tua família não é você, é Deus. Deus só colocou nas tuas mãos, como pai, como mãe, essa responsabilidade de ser pastor, de ser responsável na tua casa. Como está tratando aquelas ovelhas que Deus colocou sob a tua responsabilidade? Será que você trata eles com amor, com carinho, com atenção? Será que você olha para eles, sim, como pessoas que desejam esse amor que vem de Deus mesmo? Deixo essa pergunta para cada um de nós. E no Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, nós escutamos apóstolos voltando da missão. Lembra no domingo passado que Jesus tinha enviado os discípulos 2 a 2. Hoje eles estão voltando, cheios de alegria, empolgados, entusiasmados, cheios de alegria, dizendo a Deus, a Jesus, aquilo que tinha feito na missão. E Jesus convida eles: eu sei, vocês estão cansados. Vinde, vamos num lugar deserto para descansar. O que nos ensina isso, queridos irmãos e irmãs? Estamos vivendo num mundo cheio de corridas. Estamos vivendo num mundo que corre a uma velocidade incrível. Cada momento tem alguma coisa para fazer. Cada momento, a vida de hoje em dia te convida para trabalhar. Mas hoje, Jesus quer nos lembrar que talvez que também o descanso foi criado por Deus. Jesus está nos lembrando hoje que precisamos também, em meio de tantos afazeres, precisamos de um tempo de estar com Jesus. Precisamos de um tempo também de sentar pouquinho e conversar com Ele, para descansar em Jesus Cristo. Durante essa semana, teve um evangelho que dizia assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados. O mundo de hoje vai cansando, anda cansado, queridos irmãos e irmãs. O mundo de hoje precisa de descanso. Mas Jesus nos lembra, só nele que podemos encontrar o verdadeiro descanso. Porque, infelizmente, muitas vezes, andamos procurando esse descanso em muitos lugares que não conseguem nos providenciar esse descanso. Jesus hoje quer nos ensinar e nos lembrar: sim, meu filho, minha filha, você está cansado. Meu filho, minha filha, mesmo que não queira aceitar, você está cansado, venha descansar em mim. Meu filho, minha filha, procura um tempo de conversar comigo. Meu filho, minha filha, Jesus dizendo:
Arrume que nem seja 5 minutinhos de 24 horas. Porque olha, queridos irmãos e irmãs, Deus nos deu num dia 24 horas que temos. Mas muitas vezes é difícil mesmo encontrar 5 minutinhos para Ele. Pode ser no momento em família antes de dormir, como casal. Pode ser um momento de família, de se encontrar, dizer antes da refeição: vamos rezar, vamos nos lembrar que esse pão que está nessa mesa, sim, é fruto do nosso suor, mas é bênção que veio de Deus. O trabalho, a corrida, não resolve tudo. Até Jesus quer nos lembrar mais uma vez que podemos correr, mas se nós pararmos para refazer as nossas forças, vamos uma hora cair, vamos uma hora não aguentar mais. Precisamos sim dele, precisamos desse descanso. Outra coisa que nós aprendemos nesse evangelho é ter compaixão como bom pastor. Jesus olhou para aquela multidão e teve compaixão. Será que nós, na nossa vida do dia a dia, temos compaixão uns dos outros? Será que às vezes não fechamos os nossos olhos para não ver aquele irmão, aquela irmã sofredor? Que Jesus nos ajude sempre a achar esse tempo de descansar nele e a nos tornar sempre pessoas cheias de compaixão na nossa vida do dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.